E aí, tudo certo? Bora falar de Flamengo, vamos dar uma olhada em como o time tá agora e, o principal, nas estratégias gigantes que estão rolando no mercado da bola. O Mengão tá de olho em reforços de peso e olha, os nomes que estão surgindo por aí são de deixar qualquer um animado. Sabe aquela expressão contratação para parar o aeroporto? Então, no futebol brasileiro isso é quase um evento. Significa que chegou um craque, um nome de impacto, daqueles que a torcida vai em peso recebendo saguão. E pelo jeito, o Flamengo tá querendo muito fazer isso acontecer de novo. Beleza, mas antes de sair sonhando alto, vamos botar o pé no chão, né? Pra gente entender o futuro, primeiro a gente precisa saber como é que tá o presente. Como é que o time tá rendendo em campo agora? Olha só a tabela depois das primeiras rodadas do Brasileirão. O Flamengo tá ali, no meio do bolo. Claro, o campeonato tá só começando, mas a gente sabe como é. Cada pontinho, desde o início, faz uma diferença danada lá na frente. Mas nem tudo se resume à posição na tabela, né? Individualmente, o time tem seus craques. O Arrascaeta, por exemplo, continua sendo aquele jogador que decide, que mostra que a qualidade técnica está ali, pronta para resolver o jogo a qualquer momento. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar de grana, porque tem uma notícia quentinha que pode injetar uma bolada nos cofres do clube. E isso, claro, mexe diretamente com o poder de fogo do Flamengo para contratar. A notícia é essa aqui, ó. O Manchester City do Pep Guardiola tá de olho no Wesley. O lateral, que foi cria da base do Flamengo, hoje joga na Roma. Só o interesse de um gigante desses já mostra o tamanho do valor do jogador no mercado. E o valor que estão falando é de cair o queixo. Sério, 50 milhões de euros. Cara, convertendo isso aí, a gente tá falando de quase 300 milhões de reais. É o tipo de dinheiro que não só paga uma contratação, mas que pode mudar o planejamento da temporada inteira. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O Wesley nem joga mais no Flamengo. Como é que o clube pode ganhar dinheiro com essa história? A resposta está numa regrinha bem importante da FIFA. A resposta é essa aqui, o mecanismo de solidariedade da FIFA. Basicamente, como o Flamengo foi o clube que formou o Wesley, ele tem direito a uma porcentagem de todas as transferências futuras do jogador. Nesse caso, seria algo em torno de 4% do valor total. Parece pouco, mas isso pode render uns 12 milhões de reais, um dinheiro que com certeza não estava no orçamento. Bom, com a possibilidade dessa grana extra entrando, o sonho começa a ficar mais ousado. E quando se fala em sonho e ataque no Flamengo, um nome sempre volta à tona, o do uruguaio Darwin Núñez. É uma negociação dificílima, quase impossível, mas vamos entender o que, em teoria, poderia abrir uma janela de oportunidade. O que poderia abrir essa brecha para um jogador desse nível? A busca por mais tempo em campo. Muitas vezes, um atleta de elite que não está jogando tanto no clube dele busca um empréstimo para manter o ritmo, sabe? Especialmente perto de competições importantes, como a Copa do Mundo. E aqui está o dilema. De um lado tem a oportunidade, um jogador de nível mundial querendo jogar e um clube que parece disposto a negociar. Do outro lado, a gente bate na parede da realidade, um salário na casa dos 8 milhões de reais por mês. Pois é, isso está completamente fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Ok, se o caso do Darwin Núñez é uma briga de oportunidade contra dinheiro, o próximo alvo tem um tempero diferente. É um desejo, quase uma questão pessoal da diretoria do clube. O nome é Luiz Henrique, que está lá no Zenit. Ele é descrito como o sonho de consumo do vice de futebol, o Marcos Braz, o BAP. Essa, sim, seria a contratação para parar o aeroporto, um movimento de impacto, para mostrar força e dar aquele presente para a torcida. Só que, né, transformar sonho em realidade nunca é fácil. E nesse caso, existem 3 desafios gigantes no caminho. Primeiro, tem que convencer o próprio jogador. Segundo, negociar com o Zenit, que é conhecido por ser um clube bem difícil na hora de conversar. E terceiro, ainda tem que vencer a concorrência, que não é pouca. E quando a gente olha os detalhes, a gente vê o tamanho do problema. O próprio jogador, por exemplo, tem preferência pela Premier League na Inglaterra. O Zenit já chegou a recusar 30 milhões de euros do Palmeiras, ou seja, não está com pressa nenhuma para vender. E para completar, o Palmeiras continua forte nessa disputa, o que já joga o preço lá para cima. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos tentar ter uma visão bem clara de como está o panorama do Flamengo nesse momento. Resumindo a ópera, em campo, o time tem um começo de campeonato estável, sem brilhar muito, mas também sem passar desespero. Na parte financeira, existe essa possibilidade real de um dinheiro inesperado vindo da Europa. E no mercado, são 2 alvos principais, cada um com um desafio monumental.
o Darwin Núñez, com seu salário astronômico, e o Luiz Henrique, numa negociação que é um verdadeiro labirinto. E isso tudo leva a gente a uma pergunta estratégica. Para de fato parar o aeroporto, o que vale mais a pena? Comprometer o orçamento com o salário absurdo por um empréstimo curto que resolve o agora? Ou será que o melhor é quebrar o cofre de vez para comprar um jogador que pode ser o futuro do clube? A resposta para essa pergunta vai definir não só a próxima janela de transferências, mas o rumo do Flamengo nos próximos anos.